Vamos lá, está iniciando. Pode começar. Boa noite, Padre Adilson. Boa noite, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso Facebook, também uma extensão do Instagram Escuta Filho, um canal dedicado para a espiritualidade, para a gente ajudar as pessoas naquilo que for preciso. Boa noite àqueles que nos assistem também pelo Facebook. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Padre, toda live nossa, a gente começa com aquilo que é mais importante, com aquilo que sustenta a nossa dimensão espiritual. Uma oração. Então, hoje eu convido o Padre Adilson a fazer essa oração inicial para a gente. Vamos lá, Padre? Vamos lá, então, preparar então esse espírito, pedir a Deus a graça da consciência, para podermos também entender o nosso propósito, a nossa missão de vida, e nos colocar nesse movimento da ação do Espírito, e permitir que também sejamos instrumento dele na nossa vida, para o anúncio da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Todos os santos e santas de Deus. Amém. Bom, boa noite a todos aqueles que nos assistem. Eu sou Angélica Manzano, eu sou oblata beneditina na comunidade Cristo Rei de Presidente Prudente, na Ordem de São Bento. Sou advogada, tenho formação em teologia, em filosofia, em counseling e um pouquinho em logoterapia, um assunto que a gente vai tratar aqui. Pertenço também à paróquia Nossa Senhora do Carmo e hoje estamos aqui com um convidado muito especial, Padre Adilson Fernandes. Padre, diga para a gente, quem é o Padre Adilson Fernandes? Então, boa noite a todos que estão acompanhando esse bate-papo, né, esse despertar para um olhar da dimensão humana nesse caminho da fé, que nós chamamos também de santidade. Eu sou o Padre Adilson, vai fazer 10 anos, 9, 10 anos de ministério de padre. Trabalhei muito tempo na região do Pontal, né, Euclides, Teodoro, Mirante, e agora faz 2 semanas que eu estou vindo para Prudente. Então, fui transferido para cá, estou na catedral, no asilo, na Santa Casa, e também eu estudo psicologia aqui na Universidade no Oeste, não é? Concluí uma pós-graduação, melhor dizendo, em espiritualidade e aconselhamento pastoral. Estudo faz mais de uns 4, 5 anos já logoterapia por meio do curso livre, e tanto com o Thiago Domingos, de Brasília, e com o professor Alberto Neri, de São Paulo, também concluí o curso dele, formação fundamental em logoterapia. E Padre Adilson é um jovem que deseja viver essa inquietação do conhecimento, da religião, da espiritualidade, para que possa realmente oferecer às pessoas que vêm ao encontro dele uma experiência também com Cristo, uma experiência que modifica o pensar, uma experiência que modifica os atos, uma experiência que transforma o ser. É aqui que nós devemos chegar como Cristo chegou, no ser da pessoa, para que possa se transformar. Nessa inquietude, eu vou me construindo, vou me fazendo, vou me realizando, e nessa inquietude que eu também vou colocando sentido da minha vida nessa direção, vou orientando a minha vida na inquietude, onde eu também possa proporcionar uma inquietude àqueles que vêm a mim. Eu acredito que a minha missão de vida é essa, levar
as pessoas que chegam a mim a pensar um pouquinho além, a também questionar, a também modificar a forma de olhar para a vida, para a religião, para a fé, para a espiritualidade, para na hora da morte dizer, eu fiz uma experiência com Deus. Então, esse é um pouco do Padre Adilson, que tem buscado durante uns 6 anos esse sentido também espiritual, a missão, o propósito, que faz as pessoas também olhar aquilo que vivem, aquilo que creem, aquilo que celebram, de uma forma mais transcendente. Não é? A religião é espiritual, a religião é experiência, a religião é transformação. E diante disso que eu parto para os meus estudos. Agora estou no segundo termo da psicologia, agora também na logoterapia, né, ofereço também uma forma de pensar, com a psicanálise também uma forma também de olhar para si, aceitar quem é, né? A psicanálise contribui muito de olhar, aceitar, e a logoterapia diante também daquilo que se viu, daquilo que se enxerga, daquilo que se olha, daquilo que se ama, o que fazer com isso? Orientar para uma vida, orientar para uma missão, orientar para um propósito. Que a nossa dimensão espiritual, ela é capaz de muita coisa, mas se nós percebermos ela e aceitarmos ela. Então, nesse trabalho, posso começar, Angélica? Então, nesse dia de Todos os Santos, você que nos acompanha, um olhar a respeito da santidade com a logoterapia. Até hoje eu falei na missa da catedral, ontem à noite, hoje também, um pouquinho desse olhar de santidade, como, que modo, que jeito nós podemos olhar para esse tempo e orientar a nossa vida. E é interessante que santidade, você que nos acompanha, é uma vida com propósito, é uma vida com fé, é uma vida com sentido. É um equívoco acreditar que santidade e fé é sem uma orientação para uma finalidade. Se nós olharmos pessoas que a igreja atribuiu como santo, possuíram um despertar. Então é isso que nós iremos bater um papo hoje. Esse ser humano que pergunta pelo sentido. Todo homem, toda mulher, ele leva-se a perguntar para um sentido da sua vida. Se nós lembrarmos Francisco de Assis na sua conversão, o sentido da sua vida. Se lembrarmos Agostinho, tarde te amei, ó beleza, tu pensava que estava fora, tu está dentro de mim, não é todo aquele movimento que ele buscou por meio do conhecimento, por meio dos prazeres, por meio das aventuras. Depois ele foi reorganizando a partir do autoconhecimento, de saber quem ele é, foi encontrando um propósito, uma missão de vida. Diante disso, pessoas que se começaram a perceber aberta para a vida, aberta para uma direção, abertas para um propósito, para um chamado. Então, descobrir um sentido é dedicar a alguma coisa, dedicar a algo. Então, é aí que é muito interessante, quando eu descubro um sentido, eu deixo de olhar para mim no sentido tudo à minha volta, tudo ao meu umbigo, tudo aos meus pés. Não, o sentido está fora, o chamado está fora. O chamado está para concretizar, para realizar, para transformar, seja amar uma pessoa ou lutar por uma causa. Lembremos mais de Teresa de Calcutá, uma menina, uma jovem, irmã Dulce dos pobres, na Bahia. Tantas outras pessoas que observaram o olhar para fora me faz dar um significado, um sentido para a vida. E com a fé, não é? Vai mergulhando, encontrando elementos que confirmam. Por isso, a santidade é nessa direcionar, orientar a vida para uma causa, para um princípio, para um valor, onde que nessa abertura, nesta relação, a pessoa vai dizendo para si mesmo: o que eu faço tem um sentido? Tem um significado, tem um propósito? Aí a santidade com viés religioso cristão. É esse chamado que Deus faz a mim? Deus quer de mim o quê?
eu dizia hoje na catedral. A pergunta hoje e a pergunta de amanhã, para nós cristãos, eu estou respondendo um chamado? Eu estou orientando a minha vida para um chamado? Porque nós, seres humanos, para a logoterapia, o homem não é só corpo, alma e mente. Biopsicossocial. Biopsicossocial. O homem também é espiritual. Nos orienta para a vida. Não é? Pega da metafísica, de Aristóteles. Não é? Essa orientação para a vida que me vai conduzir a perceber, a discernir que a vida quer de mim, que Deus quer de mim. E por meio desse viés, dessa orientação, que eu vou respondendo, que eu vou encontrando a satisfação naquilo que eu estou fazendo, né? Naquilo que eu estou orientando a minha vida. Então, a santidade mostra um caminho de peregrinação, um caminho de realização, um caminho de felicidade e um caminho de desfrutar a vida. Por quê? Realização. Se eu encontro um sentido, se eu encontro um propósito, se eu oriento a minha vida para alguma coisa, neste caminho eu tenho satisfação. Neste caminho eu tenho alegria. Neste caminho eu tenho entusiasmo. Neste caminho eu tenho também a felicidade. E isso eu vou desfrutando porque eu vou deixando o meu legado, a minha marca. Eu vou mostrando. Oi, padre, parece que travou a internet do padre. Vamos ver se ele volta já já. Que palavras lindas, né, gente? Que o padre fala sobre santidade. Esse tema de hoje é salutar para a nossa jornada de vida. É salutar para a nossa jornada de santidade, para a nossa jornada. E é importante a gente parar e pensar como que está a nossa jornada, o que estamos fazendo com esse dom que Deus deu para nós, que recebemos de Deus, o dom da vida e o dom da santidade, que a santidade também é um dom, para que eu vivo, para quem eu vivo. E aí, como o padre estava dizendo, a felicidade a gente busca também fora, quando a gente se doa para o outro, quando a gente busca o servir. A felicidade está diretamente ligada ao servir. E felicidade diz respeito a sentido de vida. E sentido de vida nos leva à santidade. Então, é para pensar. Vamos ver se o padre volta. Me parece que a internet dele caiu. É o que acontece nas lives, né, gente? Internet, a gente depende do sinal e a internet do padre caiu. Traz o celular aqui. E a internet do padre, pelo jeito, caiu. Mas logo vai voltar. Para a gente continuar esse papo maravilhoso sobre santidade no olhar da logoterapia. A logoterapia é um estudo fantástico, é uma forma fantástica de nos levar diretamente a redescobrir um sentido para a vida. Todos nós nascemos com um sentido de vida, todos nós nascemos com um desejo de sentido, uma vontade de sentido. Todos nós nascemos para ser felizes. Todos nós nascemos para sermos santos. Mas o que é essa santidade, né? Então, o padre está voltando. O padre está retornando aqui com a gente. Aí, deu certo? Deu, está voltando, né? Aí. Ah, sim. Bom, vai pelo meu celular, não tem problema não. Mas vamos lá.
Conversando. Isso. Seja bem-vindo de novo, padre. A gente estava conversando aqui sobre essa maravilha que é a logoterapia, que é muito gostoso, né? Certo. Padre, qual Então, palavra está com o senhor de novo? isso. Então, nesse caminho, nessa peregrinação, a vida cristã é uma peregrinação. Isso que nós temos que ter bem claro conosco, é uma peregrinação da fé, e essa peregrinação, ela vai sendo despertada, sendo alimentada, quando nós temos esse propósito, fazer a vontade de Deus. Quando nós temos essa consciência, olha só, essa consciência que é capaz de me fazer encontrar. Vai lá, calma aí. Agora já mexeu tudo aqui. Calma aí, gente. E o meu celular? Não dá nada. Aí. A Alessandra tá aí? Deu certo agora? Ah. Vou tirar de novo. Caiu. Alô? Não tem. Ah. Falando boa noite aqui para o povo, para a Rita, a Eunice, a Sebastiana. Vou deixar só no celular. Vai. Boa noite, Fernando. Sejam todos bem-vindos, tá? Querendo participar, podem mandar as questões aqui no Facebook, que o padre responde. Que não conseguir responder, depois ele responde, tá? Depois podem eu respondo. participar. O importante é aqui. Vamos lá? Vamos tá. Então, o sentido, né, o propósito, o significado, ele é conduzido na luz da fé, certo? E nessa luz da fé, eu vou também compreendendo o que Deus quer de mim. É o discernimento, não é? A palavra discernimento é muito importante quando nós temos, e para Viktor Frankl também, uma consciência refinada. Quando eu consigo ter o discernimento e perceber qual é o meu propósito, o que Deus quer de mim na linguagem religiosa, eu encontro uma satisfação, uma realização. Então, aqui não depende do que eu faço, onde estou. Olha só que interessante. O que eu faço, onde estou. O que depende é eu encontrar aquilo que Deus quer. Para Viktor Frankl, qual é o chamado da minha vida? Entende? Quando eu encontro isso, eu estou realizado. Uma grande diferencial que a logoterapia propõe, encontrar uma satisfação. Se você é professor, encontra-se nesse estado como um propósito, como uma missão. Se você é mãe, dona de casa, então a vida lhe pede uma missão de ser mãe, dona de casa. Encontra uma satisfação, uma realização. Se você é padre, então eu encontro uma satisfação, uma realização nesse chamado, independente do lugar. Olha só, independente do lugar que eu esteja, eu encontrei nesse ambiente, nesse lugar, nesse espaço, nesse território, com essas pessoas, o meu propósito, o meu significado. Então, tudo tem um porquê. Se nós conseguimos encontrar a resposta desse porquê, nós vamos olhar que a nossa missão também está ali. Não é? Isso, para mim, como padre, demorou muito de entender. Então, por isso que eu trouxe a logoterapia para a minha vida. Uhum.
né? Ter essa compreensão, esse viés, esse detalhe, onde eu estou, o que eu posso responder como chamado para ser um instrumento ali, entende? Naquilo que a igreja, no caso eu como padre, necessita, ou também como pessoa em realizar um trabalho, não é? E isso vai, com a logoterapia, vai nos ajudando a ter esse outro olhar para a vida. Então a vida não para no biopsicossocial, ela avança para o espiritual, porque é a dimensão espiritual que vai nos ajudar a discernir isso. Qual que é a minha missão? Qual que é o propósito? Qual que é o meu chamado? Olha só, onde que eu vou orientar tudo que eu possuo, tudo que eu tenho para uma finalidade. Isso é fantástico na nossa vida, como pessoas, como seres humanos. E é nesse caminho que eu vou fazer na felicidade. Felicidade se faz, ela não é ponto final, ela não é meta, ela é caminho. Porque nesses encontros, nesses desencontros, nesses momentos, nessas satisfações que eu vou tendo a experiência. Entende? Então, a pessoa, ela vai nesse caminho da descoberta. E a descoberta, ela vai tornando autêntica. A autenticidade é muito importante. Porque também na autenticidade, eu vou me abrindo para a vida. Eu vou me abrindo para o outro. Eu vou me abrindo para o mundo. Uma pessoa não autêntica é muito triste. Ela não fala, ela não expressa. E ela também não consegue estar feliz em lugar nenhum. Pessoa muito autêntica, no meu caso, eu sou muito autêntico, eu sofro muito. E pessoa não autêntica também sofre muito. Porque ela não consegue. Não consegue. E ela não consegue fazer uma experiência de transcendência, de abertura para outro. Não é? Ele não consegue fazer aquela relação de Martin Buber, eu, tu, que surge nós. Eu, tu, que surge nós. E aqui, eu, tu, surge nós, é uma experiência autotranscendente e que nos transforma. Olha só. Então, Viktor Frankl, ele bebe de vários pensadores, não é? Que ajudou ele a conduzir o pensamento dele para além de si. Para além de si. E diante disso, ele vai orientando-se para fora, nesse envolvimento da presença. Eu estou presente e é aqui que eu tenho a minha missão. Viktor Frankl foi um homem que conduziu a teoria na vida, encarnou. Ele experimentou aquilo que ele pensou. E pensou e experimentou. Uma outra diferença dele, não é? Que também me chamou muita atenção. Não é um conceito somente de observação. É conceito de vida, de experiência. De experiência. De vida, né? Experiência de vida. Então, nessa antropologia biopsicossocial e espiritual, nós vamos nos orientando, vamos dedicando a uma tarefa, a uma causa. Certo? A uma tarefa e uma causa. E nisso, para nós cristãos, também é o caminho da santidade. É um equívoco não colocar o caminho da santidade como um propósito, como uma meta, no sentido de deixar alguma coisa, um legado, uma transformação, uma contribuição. Olha só, uma ação no mundo, uma ação na vida do outro, um afeto na vida do outro. Por isso que eu falo, não tem como fazer uma experiência de santidade sem passar na sensibilidade e experiência. Senão se transforma só em teoria. Então, padre, autoconhecimento, sentido de vida, está diretamente ligado à santidade. Corretíssimo. Autoconhecimento, sentido de vida, é a flecha para a palavra santidade. Eu lembro, eu estava numa paróquia e muitos buscavam leituras de santos. E eu propus a leitura até do monge, do Anselmo Grun. O céu começa em você. Ele tem essa pegada do Jung, né, do autoconhecimento de Jung,
analítica, Aqui, né? ó. Isso. Aqui. Mas foi difícil convencê-los, porque Uhum. não queria se conhecer. E eu me perguntava, mas como que você quer ser santo sem não conhecendo você? Como que você não quer olhar para os seus instintos, para os seus desejos, para as suas vontades, não quer olhar para quem você é? Que santidade é essa? Não, é enganar a si mesmo. O primeiro passo para a santidade, então, é perguntar: quem sou eu? Para que eu vivo? Para quem eu vivo? Qual é o meu propósito de vida? E hoje é um dia chamado, né, para a gente pensar nisso, nessa nossa jornada de vida, nossa jornada de santidade. Sim, sim. E por isso que eu pedi para você no olhar da logoterapia, porque para sairmos, não é daquela Uhum, coisa artificial, não é daquela compreensão. Olha, anjo, não existe santo anjo, uhum, santo pessoa anja, não é? Não, é humano, carne, osso, não é? Que precisou dominar sim, a si mesmo, não é? Na graça, não é? Como Agostinho, Paulo, não é? uhum. Mediante a fé, precisou dominar, precisou olhar para si, entende? Quando nós olhamos para um santo, nós esquecemos que foram humanos. Até Maria. Eu lembro que eu falei esses dias atrás, um padre e um povo assustado quando eu falei que Maria não era anjo. Eu fiquei mais boca aberta ainda, né? Oxe, Maria não é anjo, não Anjo é é? anjo, gente é gente, né? Gente é gente. E anjo é anjo. E isso, nós, com a logoterapia, vai nos ajudando a olhar para isso e também olhar para nós, Uhum, não é? Como que eu posso buscar? Como que eu posso descobrir? Como que eu posso experimentar? Olha só, Viktor Frankl, na sua obra, ele diz: o homem procura sempre um significado para a sua vida. Ele está sempre se movendo em busca de um sentido para viver. Sempre está em busca de um sentido para viver. Enquanto não encontro, sempre vou ficar buscando. É a dificuldade do ser humano contemporâneo. Pode observar, poucos estão felizes, poucos estão satisfeitos, poucos estão realizados. Por quê? Não encontrou sentido. falta de sentido. É o mundo líquido que Bauman nos traz também, né? E Então, imediato. eu fico. Não, eu sei do Bauer, né? Eu tô lembrando porque eu falei esses dias na rádio, me perguntaram. Me perguntaram, não falaram, citaram o Bauman, e eu fiz uma observação. Bauman é um sociólogo, não é? Ele pensa o ser humano, as estruturas, as instituições, mas o olhar dele possa estar equivocado. É um olhar para a França do período de 68, não Foi. é? E me chama atenção e me preocupa quando nós citamos muito Bauman, por quê? Hoje nós temos um outro tipo de ser humano, outro tipo de jovem, outro tipo de mulher, outro tipo de adolescente. E se eu querer classificar como Bauman, eu não consigo ter o diálogo e não consigo orientar. Eu chamei atenção isso na sala de aula também, professores da psicologia, e o pessoal do seminário também chamou atenção. Porque se nós vamos lidar com conceitos, hoje a necessidade é escutar para ajudar a discernir. Vocês que fez o cálculo, né? Sim. Ajudar a escutar-se para discernir, Uhum. não é? E esse escutar para discernir que vai orientar, seja o homem, seja a mulher, seja a criança, o adolescente. Sim. Caso contrário, eu vou sempre dar categorias de valores àquilo que eu ainda não consigo entender. Uhum. É o pronto. Entende? É o pronto. É o Me pronto. chama muita atenção, porque muitos citam Bauman, né? E esses tempos refletindo um pouco, eu falei, calma aí, não é? E como eu sempre lidei com jovens, com adolescentes, com famílias,
grande exercício para ajudar a orientar, a ter esse viés, como o Viktor Frankl fala, uma consciência refinada, para ajudar a encontrar um propósito, para ajudar a encontrar uma missão, para encontrar um sentido, dar um significado, só mediante a escuta. Aí eu lembro de Rubem Alves, precisamos nos formar para escutar. A arte da escutatória. Isso mesmo, a arte da escutatória. Se caso contrário, nós vamos sempre ficar pegando teóricos, não é? E eu de um outro contexto, francês, olha só, e queremos aplicar na nossa cultura. Tá na moda, né? Tá na moda, várias pessoas falam de Bauman, outros pensadores, não é? Mas a psicologia está me ajudando muito a ter esse outro olhar. Calma aí. Não é? Como que eu vou conseguir ajudar um jovem a orientar, a discernir, a descobrir o que a vida quer, sem eu parar para escutá-lo? E ele é interessante, no campo de concentração, quando o Viktor Frankl estava, ele tinha esse olhar da escuta, né, para fazer as pessoas ali encontrar, mesmo naquele sofrimento, naquela dor, não é? Naquele momento horrível, vamos viver aqui também. Né? Vamos nos perceber aqui, seja por meio da música, não é? Por meio do humor, que fazia muita piada, não é? Seja por meio da ajuda ao outro. Sim. Isso também é escuta. Não é? Caso contrário, nós vamos fugir. Não é? Nós vamos fugir do escutar, do olhar. E vamos sempre atribuir ao jovem, aos problemas sociais, aos problemas que não conseguimos resolver, ou a encontrar soluções, é o mundo líquido. É jovem líquido, é família líquida, é padre líquido. E o que é o líquido hoje? Né? Isso. A gente precisa trazer. É como a palavra, como a Bíblia. Está aqui há 2000 anos e a gente precisa trazer ela para a nossa atualidade. Né? Então, isso é muito importante. A gente precisa escutar. Eu lembro uma situação, agora há pouco tempo também na catedral, chegou uma pessoa, né? Padre, nós estamos no mundo líquido. Eu olhei, nossa. Onde ele escutou isso? Primeira coisa, nossa, o senhor lê? Bom, quem, padre? O senhor lê, sociólogo? Não, mas o senhor me deu um conceito que se fala muito hoje de um sociólogo. Não, porque eu escutei por aí. Precisa saber o que é, né? Você entende? Então, mas depois eu passei para ele, tal, expliquei um pouco, né? Aí ele, tá bom, padre, eu vou ver. Mas é isso, porque caso contrário, hoje, a angústia, a ansiedade, a tristeza, o desespero, tá nisso. Nós, enquanto igreja, ajudar esse caminho de santidade é ajudar a encontrar um sentido, um propósito, uma missão. Sim. Seja o jovem, seja o adolescente, seja os casais, não é? Se você quer trabalhar com casais, vamos encontrar o porquê nós casamos. Olha só, por que nós temos filho? Para que nós nos unimos? Que sentido tem esse matrimônio? Que significado tem na nossa vida? Não é? Para onde nós vamos levar isso? Uhum. A logoterapia, então, faz da vida aquilo que muitas vezes nós não conseguimos. Deu vida para mim como padre no meu ministério, entende? Eu lembro quando eu estava lá em Euclides da Cunha, não é? Longe, distante, um desafio para mim, porque era uma realidade que eu não tinha, não fazia parte da minha vida, sozinho, lidar com uma cidade, com culturas completamente diferentes da minha, não tinha o mesmo conhecimento que eu tinha, o mesmo desejo que eu tinha, um jovem idealizador, revolucionário. Olha só, como continuar esse propósito de ser padre? Uhum. Olha, como? Não é? Se eu não buscasse elementos, eu me questiono até hoje, eu continuaria sendo padre? Não é? O propósito o padre já tinha, faltava o como. O como, não é? O como conduzir isso, como orientar isso nessa dimensão espiritual, não é? Desse refinamento. Hoje eu percebo muito no trabalho que eu fiz lá,
Hoje eu tenho elementos para compreender, entender Uhum. e pra até perceber. Esses dias eu dizia, até na rádio, um programa de rádio que eu fui falar um pouco lá do sentido da vida e tal, da resiliência. E a pandemia ajudou muito isso a nos tornar mais sensíveis e desenvolver a autopercepção. Muito. Não é? E é a autopercepção de ser amado, a autopercepção de perceber, olha, você que transformou, construiu. Eu tenho jovens que no período que eu estava em Euclides da Cunha, hoje estão mestrado, fazendo mestrado, estão formados. Os jovens da igreja, os jovens daquele período que estavam no grupo de jovens, aqueles que quiseram, todos estão formados. Então, em Maravilha. Euclides da Cunha, aqueles que não quiseram, reconhece, nós não estudamos porque nós não quisemos. Isso é felicidade para o senhor, né, padre? Sim, isso é uma satisfação. Olha, Entende? felicidade está diretamente ligada ao servir. Isso. Ao serviço quando encontram um propósito. Que nem eu fui para lá. Então, eu tinha dimensão espiritual, religiosa, sacramental, mas também tinha essa dimensão de despertar muitos ali. A vida era além daquele espaço. Eu lembro que eu peguei muitos jovens e trouxe para conhecer um shopping. Não conhecia shopping. Não conhecia o estádio do Prudentão. Para eles era como se conhecesse Nova York. Olha só. É fazer Isso faz enxergar que quanto existe tempo? 10 anos. 10 10 anos. anos, gente. Pouco tempo. Pouco tempo. E outros saíram de lá, vieram para Prudente, outros foram para Florianópolis, Itajaí, São Paulo, Mato Grosso, trabalhando. Entende? Então, isso vai deu para mim, no meu ministério de padre, não é? Além da minha pessoa padre, mas com essa minha pessoa padre eu consigo despertar, eu consigo levar adolescentes, jovens, a viver e a encontrar uma resposta que a vida também está pedindo. O que você vai fazer com a tua vida? O que você vai fazer com a tua vida? O poder está nas tuas mãos, sim, mas o que você vai fazer com ela? Entende? E isso é uma felicidade, isso é uma satisfação, porém tem que desenvolver a autopercepção. Caso contrário, por quê? É um período muito dolorido. É um período de muitas lágrimas, de muita incompreensão. É um período de muito não entender, de julgar, de condenar. Certo? Eu lembro, nossa, tanta incompreensão, não é? Tanto julgamento. Hoje, eu olho, aquele sofrimento, ou aqueles sofrimento, valeram a pena. Quando eu ligo, quando eles me procuram, olha, padre, eu estou bem, eu me tornei gerente. Na época não era gerente de um trabalho no posto. E era o que todos não davam nada. Foi o primeiro que conseguiu terminar o curso, fazer o mestrado. Olha. Os pais mandavam cortar cana. Foi quando eu cheguei. E eu disse, não, você vai fazer uma faculdade. Como fazer faculdade? Eu não tenho dinheiro para pagar. Aí eu paguei a faculdade, paguei a inscrição do vestibular. Conseguiu para o UNE, né? Paguei a inscrição vestibular. Mas como que eu vou fazer a faculdade? Como que eu vou fazer o vestibular? Então eu te levo para você fazer o vestibular. Como que eu vou comer durante a aula? Tá bom, então eu te dou a bolacha para você comer na aula. Entende? Então tudo isso faz parte daquele que está aberto para olhar e enxergar o que o mundo está pedindo de mim. Caso contrário, porque a nossa vida ela é uma vida trágica, como diz Nietzsche. Mas é no trágico que nós vamos nos tornando humano e no trágico que nós vamos encontrando sentido, significado. Sim, a nossa humanidade vai se formando com um trágico. Com um trágico. A gente tira do trágico um bem maior, um grande bem para a gente. Correto. E os santos não fizeram isso? É no trágico, na dor, na agonia, na lágrima, na incompreensão, na injustiça. Entende? E foi ali que ele constituiu, não é, esse instrumento de Deus. E a logoterapia faz a gente enxergar isso de uma forma mais sistemática, não é? Mais organizada, podemos dizer. Porque a gente vai entendendo os elementos, não é? E dizer, nossa, que fantástico.
E é uma coisa tão simples, mas eu não consegui enxergar. Entende? E aí que nós podemos olhar nesse ser humano, nessa pessoa, nessa humanidade, que nós também temos esse elemento da fé. Quando o transcendental também se mostra, se releva, ele se mobiliza, ele sai também em movimento, né, o espiritual. Além de si, carregar essa vida com significado, carregar essa vida com busca, e dar esse nome também de espiritualidade, não é, no cotidiano, não é? Nesses detalhes. Espiritualidade está nesse detalhe. Espiritualidade não é somente momentos, ou seja, de sacramentos ou momentos de oração. Espiritualidade está na vida. Olha só, a espiritualidade está na vida. E Viktor Frankl muito fala disso quando se lê A Presença Ignorada de Deus, que foi a tese de doutorado dele. Não é? Essa ação do divino. Não é? Porque Viktor Frankl era judeu. Acreditava em Deus. Entende? Então, essa ação desse Deus, nesse movimento da vida, nesse movimento de abertura, eu vou me conduzindo. Então, a espiritualidade com o sentido logos que me orienta. Então, espiritualidade é tudo que gera vida, que dá ânimo. Né? Segundo o dicionário de filosofia, Abhagnana. É tudo que gera, que dá vida. O logos que orienta. Então, espiritualidade e logos, não é? Me orienta para um sentido, me aponta um sentido, me faz viver com um sentido, me leva na experiência marcar um estilo de vida, me leva a refletir sobre os valores, sobre as condutas, sobre sinais, aonde que eu vou dizendo. E vou me afirmando, melhor dizendo, eu estou no caminho certo. Não importa as consequências. Nós queremos fugir da dor. Não importa as consequências. Seja consequências alegres, boas, ou consequências dolorosas, incompreensíveis, mas o discernimento, o viés, uma consciência refinada para um propósito, me mantém em pé. Sim. Mesmo na dor, é possível haver um despertar. Aí que tá, o sofrimento tem sentido? É que não tá lá, acho que eu não peguei, mas está ali no quarto, na minha estante. No quarto não, na sala de estudo. O sofrimento tem sentido? Tem. O sofrimento tem sentido. Se você direcionou a tua vida para uma causa, uma finalidade, para uma missão, segue. O caminho da fé é esse. Por isso que eu falei no início, o peregrinar da fé é esse. Vamos fazer que nem Jeremias, vamos resmungar, vamos brigar com Deus, olha o que estão fazendo comigo, né? E Deus olha para o meu irmão, te chamei para isso, não foi para aquilo. Vamos correr para uma caverna, como fez Isaías. Isso. Não vou para Nínive, não. Provoca os 400 e tantos lá, depois foi o que eu fiz. Então, não adianta a gente se esconder, né? Nas nossas sombras. Muitas cavernas para nós são as nossas sombras. Aquilo que a gente carrega, aquilo que a gente fala. Isso aqui eu não quero mexer. Isso não se fala. A gente vê muito isso nas famílias, né, padre? E isso atrapalha. Isso aqui a gente não fala. Isso é uma sombra que vai ficando e a gente vai carregando. E a gente precisa despertar disso. É aí que precisa trabalhar com a educação para um sentido. A logoterapia também trabalha. A logoterapia trabalha com esses dois viés. A psicologia e a educação. Não é? Educar para um sentido, educar para um significado, é tornar-se mais resiliente, não é? Educar, não é fazer que esse adolescente se torne um jovem, um adulto, não é? Capaz de olhar para si, de conhecer a si mesmo, de amar a si mesmo. Né? Quando nós fazemos projeto de vida, é muito triste hoje. Eu lembro que foi 2 anos que eu fiquei em Mirante, acho que nem isso. Como que eu não consegui que os jovens da paróquia fizessem projeto de vida? Não é? Não consegui. E a dificuldade deles entenderem isso, que tem que fazer um projeto de vida. Querem ser santos sem projeto de vida.
Olha só, mas a dificuldade estava onde? Neles, muitos, porque eu achava que ia conseguir, porque uma grande parte tinha um universo universitário, né? E outros não conseguiam por causa da família. A família não tinha uma condição, elementos para ajudá-los. Mas, porém, nós, enquanto padres ali, nós estávamos tentando fazer isso, não é? Fazer eles perceber algo além, não é? E isso também é espiritualidade. A religião, ela proporciona isso. A religião como um projeto de transformação, não é? Como um projeto do reino de Deus, como um caminho para se fazer, se faz com o projeto. Sim. Se orienta, não é? E é aí que vai dando essa autopercepção de entender que Deus está contigo, Deus está conosco, Deus aponta o caminho. Né? Senão, ficamos simplesmente uma religião institucional, sem uma ação, uma transformação, e, como diz, patinando até o fim da vida. Somente o rito, né? Isso, o rito, e sem entender o rito, porque o rito ele é belo. O rito é belo, mas o rito sem uma espiritualidade e um encontro com o transcendente é apenas um rito. É a missa. Se eu não me abro, se eu não me esvazio totalmente de mim, numa missa, no rito que tem toda a missa, eu não tenho um encontro com o transcendente. A missa passa a ser apenas um rito. Sim. Aí eu tenho um livro do Bento XVI, que era Ratzinger, né? A Vida no Espírito. Ele chama muito essa atenção e é muito interessante. Não só a missa, mas a grande dificuldade nossa é nos sacramentos também. Vou administrar a unção dos enfermos, vou administrar uma confissão, o matrimônio, o batismo, não é? Essa vivência do Espírito. Que triste. Eu dizia em Mirante, como que eu queria que um batizado fosse igual a um casamento. Não é? Toda aquela preparação, todo aquele momento forte, eu queria que um batizado fosse igual a um casamento. Ou uma unção dos enfermos. Tivesse essa autopercepção, não é? Daquilo que está conduzindo, que está vivendo ali. Olha só. Sem a percepção é apenas um rito. Sim, não tem vida, tudo bem, não é? A graça independe da nossa compreensão, mas ajudaria muito a viver. Não é? Eu dizia até para o professor agora na aula de fenomenologia, entendendo aí, né, epistemologia, e dava um exemplo das religiões afros, não é? Por que muitos estão aderindo? Porque estão entendendo, fazendo experiências. Entende? Eles estão fazendo essa unificação que transcende, não é? E nós, enquanto católicos cristãos, precisamos levar os nossos fiéis a isso, não é? Eu lembro quando eu fazia agora, eu vou ter que voltar novamente. Antes de começar a missa, eu pedia silêncio. Vamos agora desligar, né, do mundo, do cotidiano. Vamos suplicar o Espírito para que nos dê essa graça daquilo que nós vamos celebrar, não é? Daquilo que nós vamos viver agora, para nós percebermos, nos ajudar, não é? A viver isso daqui todos nós juntos, porque não é o padre sozinho que celebra a missa, é a comunidade toda nesse movimento, não é? Que vai se unificando, vai se envolvendo e vai fazendo uma experiência de fé, entende? E realmente que nós precisamos novamente entender, por meio também das nossas experiências religiosas, que ali também está, ali também se faz, ali também se realiza, ali também se constrói esse movimento interno dentro de nós, que em comunidade, como irmãos, nós vamos dando sentido, significado para aquele momento. Por isso, aí nós saímos das missas, dos momentos, como a linguagem do povo carismático, né? Abastecidos, fortalecidos, não é? Não com aquela sensação cheio do Espírito, isso, cheios do Espírito. Sim. Ou seja, eu vivi alguma coisa, eu experimentei alguma coisa. Olha só, a logoterapia, eu estou ultrapassando, não é? Nunca pensei nisso, mas estou falando aqui agora. Não é? Faz, que sentido tem a missa, que significado, não é? Que abertura que eu tenho, porque é uma abertura nos nossos momentos religiosos.
É uma abertura, né? É uma transcendência, porque estamos todos juntos ali também, nessa vida. Olha só. Então, tudo isso contribui, são elementos para a santidade, para se fazer. Né? Como se faz santo? Não é? Como se faz santo? Orienta-se, discerne-se. O porquê? Para que você está aqui? Na luz da fé. Sim. É assim que você faz santo. Não é? Caso contrário, eu tenho uma expressão, muitos podem se escandalizar, mas eu sou meio meio provocativo, né? Provocativo, melhor dizendo. Eu dizia, nós estamos num tempo de galinhas, como chama aquelas que faz barulho? Angola. Angola, isso, Angolas. Galinha de Angola. Galinha da Angola. Por quê? Só Tô faz fraca. barulho. Só Tô faz fraco, tô fraco, tô fraco. E só faz barulho, não se aproveita nada. Aí esse dia falaram para mim que ela come escorpião. Né? A carne é horrível. Já tentei comer carne de Angola, coisa exótica, né? Eu nunca provei carne de galinha de Angola. É dura, roxa, não tem gosto, e só faz barulho. Onde passa faz barulho, mas não fica nada. Porque se nós olharmos, né, fazendo essa comparação, nós estamos num tempo de muito barulho, de muita agitação. Achar que estamos fazendo, estamos dando sentido, dando significado, mas não. Porque depois, com o tempo, nada ficou daquilo. Uhum. Emotividade. Nada ficou, nada se enraizou. Olha só, como a ausência de um propósito, a ausência de um projeto de vida, a ausência de um sentido, traz um vazio. Aí vem a vazio existencial, também a logoterapia trabalha. Porque você faz, aí daqui a pouco você para, nossa, valeu a pena? Para que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Ou por que eu tô assim, né? Um vazio interior, coitado. Aí você atribui ao diabo, né? Tudo se atribui ao diabo hoje. Nossa, coitado, eu fico até com dó do diabo, porque tudo é ele. Estou sem sentido na vida. Padre, eu penso assim, a gente saiu do mês onde nós fomos levados a refletir sobre missão. Todos nós temos missão. A vida é missão. Né? Falta muito descobrir o propósito para que você veja ao mundo, né? E o sentido desse propósito. Então, você se dirigir ao outro. E é um tempo que nós paramos para nos reabastecer, sim. A gente se redescobriu, um novo sentido, eu acredito. Mas na minha vida, sim. Lá atrás, em março, né, dia 19, nossa, parou tudo. E agora, o que vou fazer? Hoje, se acontecer de novo lockdown, né, aqui nós não tivemos tanto, mas o primeiro dia lá na França já tem lockdown. Minha filha está lá e hoje eu falava com ela. Ela não pode sair do apartamento. Senão é multa e até prisão. Lá eles levam a sério. E eles respeitam obediência, paciência. Então, talvez seja um tempo de refletirmos. A minha vida é missão. Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? E nós estamos aqui hoje porque nós redescobrimos um sentido de vida. Nós continuamos a nossa evangelização através da internet. Então, é um propósito que nos faz caminhar. É um autoconhecimento, um acesso ao nosso núcleo sadio, chamado de self, né? Pelo Jung, nosso self. É um olhar para dentro de nós, para depois sairmos para servir o outro. Isso é santidade, né, padre? Esse é um caminho de santidade. Santo não é aquele que fica na igreja rezando o dia inteiro, ou rezando o dia inteiro em casa. Não, não. Santo é aquele que peca e aquele que levanta e aquele que vai ao outro. Santo é aquele que vive o verdadeiro Pai Nosso, a dimensão do Pai Nosso, Padre. Como toda uma família. Na antropologia, a gente tem essa dimensão do ser humano como um ser sistêmico. Nós temos um dever com relação ao outro. A nossa vida é um dom de missão com relação ao outro. Que é mais sim. Sentido de vida do que isso. Como Viktor Frankl. Lá
Gente, 4 campos de concentração. Quem nunca ouviu falar, né, padre? Fala um pouquinho dele. Em busca de sentido. 4 campos de concentração. Viktor Frankl, ele vivenciou, né, o período do nazismo, né, onde se perseguia os judeus, não é? E ele era um médico, neurologista, também foi discípulo de Freud, mas depois rompeu, como Jung também rompeu, Adler também rompeu, e procurou pensar de uma outra forma a questão do ser humano. Porque ele teve influência de vários pensadores da fenomenologia, né? Russell, Adler também ele teve influência, e com isso ele fez ter um olhar além da matéria humana, da fisiologia, da neurologia, fazendo capaz de compreender que essa vida ela é capaz de me propor alguma coisa, um significado, um sentido. E como ele já pensava isso desde criança, desde moleque, não é? Ele já pensava na questão do sentido, de um propósito. Então, o caminho dele foi se confirmando. Por isso que eu falo, Viktor Frankl viveu na prática a sua teoria. Porque ele foi preso no campo de concentração. E no campo de concentração, né, todo judeu ia para aquele ambiente, para aquele espaço, ele foi aplicando também nele, né, o que era necessário para se manter vivo. Olha só. Então precisava das piadas, do humor, entende? Precisava do estar ali, tá? Eu estou aqui, então vamos viver aqui o agora. Não aqui vai ser amanhã, eu não sei, mas vamos viver aqui. Tem a esperança que vou sair daqui, mas vamos viver aqui o agora, não é? E tantos outros elementos, contributos, que ele vai nos fazendo olhar para a vida, como ele olhou no campo de concentração, de uma forma mais serena e responsável. Por que responsável? Porque o que vale mais é a minha vida, minha respiração, o meu ar, não é? A minha consciência. Isso que vale mais. O resto é besteira, não é? O resto passa, como passou, né? O nazismo nos passou. Então, ele foi despertando isso, elementos como humor diante da desgraça. Você contar piada no campo de concentração, não é? Ou você vendo pessoas sendo lá queimadas, não é? Ou mortas, né? Sendo baleadas, crianças, mulheres, não é? Como que o psico, né, vai lidar com tudo isso? Então vamos contar piada para esquecer um pouco das coisas, entende? Sonhar. E nesse sonhar também, lembrar do passado. Ele fazia muito esse movimento do lembrar do passado. Olha assim, isso, então, se eu estou me sentindo triste, calma aí, vamos lembrar das coisas boas. Então ele lembrava da mulher que ele amava, né? Dos momentos românticos, dos momentos que estava junto com ela, não é? Porque a memória traz novamente essa autoestima, né? A memória recorda novamente o amor por si, o amor pelo outro, que vai contribuindo com o movimento da vida de pertencer, de continuar vivendo. Então, são elementos que nós podemos aplicar hoje. Daquele período, mas nós podemos dizer, é possível aplicar hoje? É que todos nós precisamos, estamos tristes, mas vamos olhar para trás. Não é? O que nós contribuímos, o que nós fizemos, como nós amamos, as pessoas que amam. Não é? Esses dias eu fiz aniversário, foi muito interessante. Eu nunca tinha feito isso, 38 anos de vida. Então as pessoas, eu coloquei no Facebook e também a Diocese colocou no Facebook. Não é? Estão dando parabéns a mim. Não é? E é interessante, eu fiz esse movimento da autopercepção, de perceber como eu sou amado. Olha só, não é? De sentir, permitir sentir que você é amado, não é? Que você é querido, que você também teve uma importância na vida das pessoas, que contribuiu com o modo de pensar. Eu lembro uma vez, quando eu saí de Teodoro, a pessoa veio falar, padre, que pena você foi embora. E eu disse para ela, eu ajudei você a pensar um pouquinho a mais? Ela ajudou, padre. Um ano, acho que fiquei 2 anos ali, né? 2 anos que eu fiquei aqui, eu tô vendo a religião de uma outra forma. E eu falei para ela,
É isso que eu queria. Minha missão se cumpriu, então, aqui, não é? Então, perceber isso, entende? É sentir a palavra. Olha só. Sentir as palavras, tanto ditas como não ditas, ou escritas, esse movimento que Viktor Frankl também procurou no campo de concentração. Sentir o amor do outro, o estar junto do outro, o olhar do outro, o sorriso do outro, a dor do outro. Isso também é transcender. Olha só. Isso É também é trazer à viver como tona outro. as virtudes, viver as virtudes teologais, as virtudes que Deus nos dá, as virtudes Também. humanas, né? A empatia, se colocar no lugar do outro, naquilo que você pode se dispor, né, padre? Então é muito importante essa visão. Sim, não, para esse tempo, eu vejo que é um grande elemento, uma grande abordagem que tem Sim, muito a contribuir. tem. Entende? É um desafio. Eu lembro, eu pedi agora, tempo atrás, para os jovens do acampamento fazer uma relação, só eu mesmo, né? Uma relação da sexualidade em Viktor Frankl, não é? Viktor Frankl, com eles, né? Se namoravam, como que estava vivendo a sexualidade com o olhar da logoterapia? Se eram jovens solteiros, como estava vivendo, não é, essa dimensão de jovens solteiros com a logoterapia? Se são adolescentes, como viver a adolescência com a logoterapia? Olha, me deu trabalho. É, Saí de Mirante sem terminar o trabalho. nossa. Porque E não é tão bom, conseguiram. né, a gente provocar essa reflexão na pessoa. Esses dias eu também fiz aniversário. Nós fizemos, né, padre? Nós Isso. fizemos aniversário. E eu decidi, assim, fazer uma festa virtual. Não para comemorar o meu dom da vida, porque eu estaria sendo muito egoísta, mas para comemorar o dom da vida de todos os irmãos, de todos os meus amigos mais próximos. E foi tão bom, porque nós refletimos sobre a vida. Isso traz sentido. Contamos histórias, temos risadas. A gente não pode sentar hoje numa mesinha, né? Até pode, mas a gente se previne. Mas foi tão bom, e são momentos como esses que como esse, através deles, que a gente vai construindo história, descobrindo propósito, redescobrindo o sentido de vida, falando, falar e também escutar, né, padre? Sim, corretíssimo. É por isso que eu falo, é um exercício. Aí nós precisamos, nós que lidamos na frente da igreja, eu queria, na época eu estava lá, né? Eu estava propondo esse caminho, mas foi difícil, né? Porque não é, tudo bem, não tinha, mas eu estava dando elementos para ajudá-los, mas eu observava, não é, a resistência ou não querer, mas eu pensava, né, a cultura, a formação, não é, o ambiente, né, não a formação acadêmica, porque muitos ali eram acadêmicos formados, mas essa formação humana, Uhum. entende? Essa formação para a sensibilidade, não é? Porque nós estamos lidando com o outro. Eu sempre questionei, né? Eu lembro que eu fiz um bate-papo com o bispo, o Benedito, e a respeito da família, e eu dizia para ele: com que família que nós estamos lidando hoje? Com que pessoas? Que Uhum. tipo de pessoas? Que tipo de famílias que a igreja está falando hoje? Não é? Para nós ter esse diálogo. Olha só. Não é? E eu dizia também, porque eles trabalham com acampamento, para que tipo de campista que vem? Quem são esses campistas? Que Uhum. histórias? Mas que vidas? Não é? Não, padre, mas isso não precisa. Não precisa, você está falando para quem? Nós estamos falando para quem? Olha só, com quem que nós estamos dialogando? Com quem está diante de nós pedindo algo? Olha só, porque a Bíblia está apresentando eles, mas nós temos que descobrir o que ele está pedindo também. O que ele está querendo aqui? Olha só, com muita coisa que a logoterapia tem a contribuir no universo religioso e não religioso. E para esse tempo de pandemia, é uma abordagem muito importante para ajudar-nos, não é? A se reorientar, a descobrir, a significar, não é? A até ajudar a restabelecer uma saúde, o bem-estar psicossubjetivo, equilibrado, não é? Mas dá muita dor de cabeça, cai muito cabelo,
e muitas incompreensões. Dá porque é algo novo, mas é algo sensacional. A logoterapia é sensacional. E a logoterapia nos leva à santidade, sim, né, E padre? Paulo Ela nos VI, ajuda Paulo, muito à santidade. O padre Paulo VI, tem umas perguntas aqui, pode interromper um pouquinho? mano, pode. Tem um monte de gente aqui, ó. Tem o Wilton Melhorança está com a gente, o padre. Bruno Mauro. Melhorança? Melhorança está aqui, está assistindo. A Fátima Obrigado, Rosa. O Fátima do Lucas. Santuário. Está aí, aonde ele está agora, em Estrela do Norte? Melhorança está em Estrela do Norte. Melhorança é da minha turma, estudamos juntos. Eu até pedi para ele, ele gosta muito de Bíblia. E eu falei para ele, você tem que fazer mestrado em Bíblia. Mas dá um sentido para a vida como padre também. Estudar ajuda, me ajudou muito. Eu até hoje estou estudando, com 3 pós-graduação. Está aberto a inscrição para o mestrado na PUC, viu? Fala para ele. Ele é o melhor aluno de Bíblia da turma. É? Aí é tão importante, né? O Lucas Regazo está com a gente, a Graça Casaroto. A Graça é a nossa coordenadora da Santa Casa, Pastoral da Saúde. Fernando Henrique, a Rosalina da Maristela. A Sebastiana eu acho que é da Catedral, a ministra. Né? A Eunice Ferreira, a Rita Scarini, da Catedral. Oi, Ritinha. Marcelo Bragato, lá da Santa Rita. Mas que legal. Tem uma pergunta aqui. Como podemos demonstrar a santidade em nossa vida? Aí podemos, nas questões, primeiro, aquilo que eu faço, seja em construir algo, não é? Eu construir, fazer, eu faço para o outro, eu me sinto, não é, nesse movimento do criar, dos valores, né? Os valores criativos. Santidade também está nesses valores. Que nem um exemplo, uma questão social, não é? O que eu posso criar nessa questão social? Né? Que projeto que eu posso desenvolver? Que eu posso me ver ali, olha só. Depois, no cotidiano, não é? Nessa vida do cotidiano, que eu vou me encontrando e vou apresentando para elas, para as pessoas que estão me encontrando, né? Eu vou me percebendo nessa questão, nessa experiência desse cotidiano. Então, nos valores criativos, valores do cotidiano, tem mais um valor, eu tenho que lembrar aqui, são 3 valores da experiência, não é? Aquilo que eu faço, eu experimento, eu estou vivendo aquilo, porque nós estamos num tempo de não experimentar o que nós estamos fazendo. Se eu estou cozinhando, não é? Eu estou tendo a intensidade, vendo aquela intensidade, não é? De cozinhar, de realizar algo, de criar algo, de perceber naquilo, entende? São 3 valores, deixa eu ver aqui para me afirmar para vocês, mas são 3 valores. Qual que é? Aqui, ó. Então, eu crio, eu experimento e eu tomo uma atitude, não é? Eu estou me vendo na criação, eu estou experimentando a vida, as relações, o afeto, não é? Eu lembro, o Padre Melhorança, ele é muito de afeto. Onde que ele passa, ele marca muito do jeito dele com afeto, com a sanfona. Eu lembro que ele estava em Ayumas, não é? E isso vai tornando, né, ele mais afetivo com a comunidade. Né? Ele toca o ar com a sanfona, né? Sanfona, não é? Experimento. Depois eu crio algo. O que eu vou criando? E atitude. Que atitude eu tomo na minha vida? Não é? Eu não sou passivo, mas eu sou uma pessoa de construção ativo, que vou tendo passos que me vai também movimentando, que vai me fazendo encontrar sentido. Então, a criação, a experiência e a atitude, valores de atitude. Criação, experiência e atitude. Olha que legal. Isso. E o santo faz isso. O santo, ele cria, ele experimenta e ele tem uma atitude. Caso contrário, ele não seria uma pessoa inquieta e incômoda. Exatamente. Aliás, uma característica dos santos, a inquietude. A inquietude. Eu falei para os jovens, né? Eu lembro, padre, mas como se tornar... Eles não podiam fazer algumas coisas na paróquia, né?
Mas desse jeito, como nós vamos poder levar a mensagem, fazer isso na paróquia? Aí eu falei, a sua inquietude já faz alguma coisa. Uhum. A sua inquietude já fala Exatamente. alguma coisa. É. E a inquietude mostra caminhos, abre portas, dá sentido à vida e nos leva à santidade. Tem outra pergunta aqui também, padre. Pode mandar. Qual é o filé mignon da vida? Ser santo é ser perfeito, sem defeito algum, ser completamente justo, puro e totalmente separado do pecado? Qual é o filé mignon da vida? A vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Tem um livro, O Poder da Vulnerabilidade, está na moda aí do pessoal até. Se não tiver, eu tenho aqui, me passaram em PDF. A vulnerabilidade. Por que a vulnerabilidade? Porque eu passo a olhar para mim. Eu passo a reconhecer o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim. Eu passo a aceitar que eu sou imperfeito, me desenvolve a compaixão, me desenvolve a resiliência, me desenvolve a empatia. Então, diante do outro, eu não sou um juiz. Diante do outro, eu estou também para amar ele na imperfeição dele. A santidade é amar o outro na imperfeição. É isso que Cristo faz conosco? O outro na imperfeição. Isso. Fratelli tutti. Aí que está o filé mignon. Exatamente. Tem umas perguntinhas aqui que o pessoal tem mandado também. Por que a Bíblia considera alguns homens e mulheres como sendo santos? A santidade é só para alguns? Não, a santidade é um chamado para todos, né? A igreja mesmo fala isso, né? A santidade. E é bonito isso, pode observar na Bíblia, eu acho fantástico o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento apresenta homens e mulheres pecadores. Olha Davi, teimosos, não é? Ignorantes. Olha, são personagens assim que eu acho que... Eu sempre que falava para o pessoal na paróquia, gente, olha mais o Antigo Testamento, né? Nós ficamos muito no Jesus bonzinho, né? No Jesus curandeiro, Jesus milagroso, esquece do Nazareno, não é? Mas olha o Antigo Testamento, nos apresenta um olhar que nós temos que ter o olhar que Deus tem conosco, um olhar que Deus teve com eles para ver o olhar que Deus tem conosco. Uhum. Porque eram homens difíceis. A gente coloca muito romance nos personagens bíblicos. Mas imagina, se hoje, com todo o desenvolvimento, a tecnologia, não é, todas as possibilidades para desenvolver o ser humano é difícil, imagina naquele tempo. Imagina naquele tempo, não é? Então, acho fantástico os personagens, tanto homens como as mulheres, que Deus utilizou como instrumento, não é? Na sua podridão, na sua dor, na sua miséria, nas suas virtudes, nas suas qualidades, e que nos mostra como todos nós podemos, se queremos. Uhum. Legal. Tem uma aqui interessante. Qual é a principal parte no processo de santificação? Essa aqui é uma aluna do Causler, hein, que perguntou. Aí eu lembro de Paulo, aceitar. Sim. Aceitar. Paulo mudou quando ele aceitou. E Paulo é um exemplo, né, de que ser santo é não pecar. Quando ele não aceitava, ele perseguia. Quando ele aceitou, ele permitiu a ação. Aí, né? Eu lembrar dos carismáticos, né? Aí o Espírito tocou no coração dele. Mas ele sofreu, né, Paulo? Ele sofreu pra caramba. Aí a sensibilidade, né? É sensibilidade e experiência. Tem um filme Paulo Apóstolo no YouTube, se quiser assistir. Bom, acho que é isso aí que tem, padre. Não é? São pinceladas, né, da logoterapia, mas eu acho melhor o jeito que você fez mesmo, bate-papo, porque eu sou muito cada faculdade, né, a gente fica tudo organizadinho. Eu coloquei um monte de papel aqui, ó, para falar isso, né, então eu sou bem metódico em algumas coisas. Mas melhor, né, eu gostei desse jeito mais bate-papo, porque nós vamos dando elementos, né, da logoterapia para a vida de fé, vida cristã,
não é, que vai nos ajudando a identificar realmente o que é ser cristão. Uhum. Não é? O que é ser cristão? É ser santo. É buscar, não é? Na verdade, é buscar essa santidade. Que caminhos que homens e mulheres, jovens, que a igreja apresenta como projeto. Se nós não tivermos como projeto, nós vamos ficarmos como galinha da Angola. É um tempo de muitas galinhas da Angola. E é preciso sair em missão. A vida é missão. Né? Sim, essa missão, essa abertura, né? Se nós vamos ter aquela ideia muito de missão, bater nas casas, né? E rezar uma Ave Maria e ir embora, né? Vai embora e acharmos que fizemos a missão, não é? Essa missão é abertura para a vida e se perguntar o que, na dimensão da fé, na antropologia cristã, não é? O que Deus quer de mim, e eu responder esse chamado, dar essa resposta. Não é? Em qualquer lugar é um campo missionário. Eu conversava hoje com o Everton, né, que ele ia fazer doutorado em pastoral urbana, né? E nós conversávamos nessa pluralidade, nessa dificuldade e não é, nesse tempo que nós estamos hoje de conduzir a religião. E eu dizia para ele, enquanto não parar para escutar, enquanto não parar para se abrir com o outro, sem oferecer elementos de conversão, jamais vamos conseguir fazer uma pastoral urbana. Uhum. E o abrir para o outro, estar com o outro, o escutar o outro do seu modo, do seu jeito, é missão, é o desafio. É o grande desafio. Ontem eu fiz, como eu estou estudando com o pessoal da faculdade, né? Então ontem eu fui no aniversário, né? Com os jovens da faculdade, né? Tinha católicos de acampamento, da Maristela aí, tinha um menino que fala que é ateu, e tinha uma menina e tal. E estava lá, com padre. Todo momento me chamavam de padre, não é? E com respeito, sem desrespeito, não, tranquilo, de boa, sabe? E eu escutando, conversando, dialogando. É a pastoral contemporânea, não é? É a pastoral urbana, não é? E isso são elementos que nós, em qualquer lugar que nós estivermos, nós temos que entender missão hoje, nesse tempo contemporâneo, não é? É estar aberto para com o outro, escutar o outro, aí sim, diante da angústia, né, diante da dor, ou diante de um desejo, geralmente, jovem que é desejo, né? Se apresenta um caminho. Aí você pode propor. Na faculdade eu falo muito de logoterapia. Então, na faculdade, eu falo para os professores, eu tenho uma compreensão da logoterapia, tenho uma ideia de ser humano, né? Mesmo muitos discordando, pensando no outro, mas tem, não é? Então, eu ofereço a partir do momento que eu escuto que o outro está aberto para dialogar comigo. E missão é isso. Missão é dialogar com o outro que está aberto. Isso é ser igreja, né? É a igreja doméstica. Lá na concepção da Lumen Gentium, é você ser você e escutar o outro a partir do que o outro é, não a partir do que nós imaginamos, idealizamos. Né? Sim. Escutar, aí nunca vamos... Isso é fundamental, e a logoterapia traz isso para nós. Ela traz, dá elementos... Isso, para fazermos isso. Caso contrário, nós vamos ficar nesse movimento de conservação, né? Ou patinando, ou outros elementos críticos, e uma hora isso vai cansar. Sim. Porque perde o sentido, porque é uma coisa pronta. Não se constrói junto. E a gente precisa construir algo juntos, né? Isso que é gostoso, é o caminho para a santidade, é esse. A construção. São Francisco construiu, Santa Teresinha construiu de dentro de um convento. Ela é doutora da igreja e nunca saiu de dentro, nunca fez um doutorado, por causa da pequena via. Porque tudo que ela fazia, ela punha sentido, ela punha amor. Né? Então, todos os santos construíram. São João Bosco, todos. Também. Tem um filme dele no YouTube também, Dom Bosco. Então, esses três valores, a experiência, a atitude e a criação. E a criação. Né? Eu experimento, eu crio e tenho atitude. A santidade nesse tempo contemporâneo. Você pode ver o jovem aí que se tornou beato, né? O canônico, o canonizário, né? Um jovem
Carlo lembro aí. Acutis. Isso. Carlo Tem um no Rio, Acutis. esse menino, mas tem no Rio também, mais ou menos o perfil dele também, para ser também beatificado. É isso, criou, experimentou e teve atitude. Padre, eu conheci lá em Regente Feijó uma senhora chamada Dona Maria. Olha o nome, Maria. Tinha que ser, né? Maria. Uma senhora, ela faleceu em janeiro desse ano, com 93, 94 anos, iletrada, vários filhos, protestante, eu não sei qual congregação que ela participa, mas pensa numa pessoa que ela exalava paz, exalava amor, naquela simplicidade, um conhecimento de vida, um conhecimento de si mesma. Eu adorava sentar com ela, escutar as histórias, escutar os conselhos de vida. É aí que a gente vê que o Papa Francisco, lá no livro Deus é Jovem, diz que os idosos são a sabedoria, o grande tesouro da igreja, porque eles detêm a sabedoria. E é mesmo, né? A gente, quando passa da passagem do meio da vida para frente, a gente vai se tornando mais religioso, a espiritualidade, a nossa dimensão espiritual vai se harmonizando mais, a gente vai encontrando mais sentido, vai se esvaziando mais e vai encontrando-se conosco mesmo, com Deus e com o outro. Então é gostoso falar aquilo ali. A Dona Maria, para mim, é um exemplo de santidade. Iletrada, um monte de filho. Padre, no velório dela, o pastor fez uma exéquias, coisa mais linda. Assim, a santidade daquela pessoa ali. Porque ela se doou a vida inteira para outros, para os filhos, para os vizinhos, para quem precisasse dela. Né? A irmã Yogiva, que nós perdemos semana passada, 106 anos. Nasceu em 1914. Pegou o período da Segunda Guerra, né? Alemã, passou por aqueles horrores, fez os votos perpétuos de portas fechadas. Então, a gente vê a história dela, a vida inteira dedicada ao outro, ao pobre. Uma pessoa simples, humilde, que eu tive a grande alegria de conviver com ela os últimos 5 anos, nas vésperas. Ela chamava atenção porque eu não cantava direito. Então, assim, a gente vê ali santidade. Então, santidade não é auréola na cabeça, né, padre? Santidade é, em primeiro lugar, um autoconhecimento. Você entender o seu propósito de vida. E é isso que a logoterapia traz para nós hoje. Esse autoconhecimento, essa descoberta desse caminho de sentido de vida. O Toninho lá de São Paulo, o padre conhece, né? Ele disse uma frase num de nossos encontros virtuais: todo mundo serve para alguma coisa. Então, eu achei isso sensacional. Até eu parafraseio ele em todas as lives. Eu falo, Toninho, você é sensacional. Todo mundo serve para alguma coisa. Então, você que está nos escutando, eu não tenho sentido, eu não sirvo para nada, eu faço tudo errado. Muitas vezes a gente bate no caminho que não é nosso, né, padre? Isso, eu sempre falo. Isso, quando você falou essa palavra, bate no caminho que é nosso, eu tenho uma expressão. Você quer saber aquilo que você está fazendo é de Deus? Ou o Espírito está te conduzindo é de Cristo? Se está sendo sereno. Se está muito perturbado, muito conturbado, é o diabo. Fala assim, a gente espera, a gente faz aquela menção do diabo, né? De chifre, de rabo, coisa feia. Não, o diabo é bonito, ele é cheiroso, ele é gostoso, ele atrai, né, padre? Ele é bonito, eu falo, feio somos nós. O diabo é bonito. Ele sai, é o pecado ele é gostoso no início, mas depois é terrível, né? É terrível. Ser santo, eu digo assim, é você também conseguir se abrir
e reconhecer os erros, isso é um ato de santidade. Você, estou errado, errei, perdão. O perdão liberta, não é o outro. O perdão liberta nós mesmos. Né? Falar, eu te perdoo, não. E eu? Eu me Primeiro, perdoo, né? exato. Então a gente guarda aquela raiva, aquele rancor. O perdão realmente liberta a gente. Mas esse Isso é o é o caminho. caminho. É o caminho. Seria o sacramento da confissão, né? Ter essa percepção. Né? Eu também me perdoar, eu pedir o perdão de Deus, eu também ter perdoar. É um sacramento. Todos os sacramentos são muito ricos, né? No seu sentido, no seu significado, no seu propósito, porque Cristo que está ali. Né? Nós queremos que é a presença do Cristo. Mas se nós entendêssemos a ação do sacramento na nossa vida, nós seríamos, cada vez que experimentássemos o sacramento, nós saímos cheios mesmo. É o entender, é o compreender. Isso que a gente precisa. A nossa maior missão, Padre, é estar aqui hoje, que é o que nós podemos, e falar da importância dessa grande missão que é ser santos. Todos somos chamados à santidade. A Bíblia ela é inteira um chamado à conversão. Sede santos, como vosso Pai é santo. Eu vim para que todos tenham vida e vida plena. E o que é a vida plena? É uma vida de santidade. E como chegar a essa vida plena? Né? Então, essa é uma grande missão nossa, Padre. A gente está aqui, falar. Você que nos escuta também, fale, procure um padre, Padre não é só para sacramento, para casar, né, Padre? Não, acho que o mais gostoso também é para bater papo. Eu dizia para o o Padre Anderson está no seminário, né? E ele estava me falando, o almoço lá, minha refeição é no seminário, né? E de vez em quando a gente troca nos assuntos lá e eu falo para ele, né? Onde você está sendo esse formador? No momento que você está aberto para bater papo com os meninos, não é? Você tem um diálogo com eles, né? Que eles tornam a experiência dele, você fala, você está junto com eles, dando um caminho. Ali que você está sendo formando, não é? Que até chamar a atenção. O que é o seu papel? Né? Como formador, como educador, como uma referência para ajudar esses meninos a orientar para um sentido, um propósito de vocação, de chamado. Eu conversava esse dia com ele. E a vida nossa, o padre também, não é? Ele deveria, né? As pessoas deveriam ter esse olhar também para o padre, né? De uma pessoa que também vai ajudá-los a olhar para a vida de uma outra forma, não é? Que é capaz de conduzir, de amar, de orientar, né? Porque é um grande desafio as pessoas entenderem também isso na missão do padre. Mais um padre me favorece o sacramento e fecha a porta e vai embora. Tá doente, chama o padre. Como se o padre vai ressuscitar, vai dar unção dos enfermos e vai ressuscitar. Não, a gente tem que entender a vida, como ela é. Né? E os padres, gente, os padres sabem como nos ensinar. A gente precisa aprender só a escutar melhor. Tanto que são 10 anos para se formar um padre. Praticamente 10 anos, né? Por aí, mais ou menos. Por aí, depois tem os cursos, né? Tem as pós-graduações da vida, tem as leituras. A vida somos eternos aprendizes, né, Padre? Eu adoro essa frase, somos eternos aprendizes. Que a vida pede. Sim, e a vida pede. Bom, Padre, já são 10h03, a gente está 1h30. Ótimo. E a gente queria, assim, continuar, mas acho que o Padre também está cansado. E tem muitas questões aqui, depois eu passo para o Padre. Né? Isso. Legal. O meu tio mandou uma mensagem, meu tio é padre salesiano, lá em Cuiabá, o tio Augusto. Ele fala que ele conhece a logoterapia e ele gosta de ficar no meio dos índios, gosta de evangelizar índio. E ele está aplicando a logoterapia para os índios e está mudando muita coisa. E ele já tem aí seus 80 anos, hein? Eternos aprendizes.
é um exemplo para a gente seguir, né? E Também. todo mundo serve para alguma coisa. Essa frase do Toninho. Então, está aqui, ó, logoterapia aplicada entre os índios. Olha que maravilha. Isso é evangelização, a gente pode evangelizar. E a gente pode ser santo através da logoterapia também, né, padre? Também, Padre, através das ciências. deixa uma mensagem final para a gente, para aqueles que nos assistem, aqueles que vão nos assistir depois, sobre santidade, santidade. no olhar de logoterapia. Permitir afetar e ser afetado. É um tempo que nós estamos hoje descobrindo, redescobrindo, não é? Afetar o outro, experimentar, olhar, escutar. Naqueles 3 valores, na experiência, numa atitude, não é? Numa criação, envolve afeto. É um tempo que nós estamos novamente, não é? Permitir-nos afetar e ser afetado. Acho que a transformação humana é ligada à espiritualidade e à religião. Foi isso que Cristo fez e fazia. Ele permitia que o outro vinha ao encontro para ele afetar e ser afetado. Aí que estava também a graça da cura, da libertação. E nós precisamos crer nisso, entender isso, acreditar nisso. E temos muito ainda que fazer. Então permite afetar e ser afetado. Não é? Eu falei isso na sala de aula, o professor ficou olhando. Mas e a razão? Não, a razão também é importante. A razão ajuda a controlar os afetos, né? Mas permite. Permite afetar e ser afetado. Porque é isso que vai nos humanizando. E quanto mais humano eu sou, mais experiência com o divino eu vou fazendo. Experiência com o divino. Não teoria com o divino, mas experiência com o divino. E vou me tornando mais humano. Amém. Uma última pergunta. Padre Adilson Fernandes, o senhor é um padre feliz? Sou realizado. Eu posso dizer que eu sou realizado. Realizado porque a vida foi me tornando, esclarecendo o porquê padre. Mesmo na incompreensão, na tribulação, mesmo no não entender muitas coisas enquanto instituição, mas em colocar nesse mistério que me encanta. Colocar no mistério, celebrar o mistério, viver este mistério que me encanta. E este mistério que me faz cada dia mais e pede mais de mim o estudo, o olhar, a compreensão de amar. Porque amar é aceitar o outro jeito que ele é. Amém. Que lindo. Bom, e para encerrar, vamos fazer uma oração final? Então vamos lá, então agradecer esse momento, essa partilha, essa palavra, este encontro, você que escutou, que escuta, também tem gente lá de Teodoro, de Euclides aí, né, de outros lugares, os padres Melhorança que acompanhou, outros padres que estão olhando, que possamos também ser instrumentos e, independente das consequências que a vida também vai nos apresentando, seja momentos alegres ou tristes, tribulações, mas que nós podemos ter essa consciência. Se somos instrumentos, se estamos no caminho desse Deus que cremos, para transformar a nós e o outro, que nós aceitamos também aquilo que a vida apresenta. E a vida apresenta as tribulações e as alegrias. Mas tudo isso é para amar, para viver e para manifestar a glória de Deus. Como diz Vicente Pallotti, tudo para a maior glória de Deus e para o bem do próximo. Acho que a missão do ser humano batizado cristão é manifestar a Deus. Tudo para Ele. Seja na alegria ou na dor, mas tudo para Ele. A partir do momento que eu olho só para mim, eu esqueço da minha missão e do meu propósito como batizado. Senhor, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E como dizem os beneditinos, benedicite. Padre, muito obrigada por
trazer essa alegria para nós, essa reflexão sobre a santidade, a nossa santidade, sobretudo sobre o sentido da vida. Falar de santidade é falar de sentido da vida, falar de alegria, falar de caminho, falar do chamado de Deus, desse belo chamado, ser sede santos, como vosso Pai é santo. Boa noite, Padre. Boa noite a todos que estiveram. Boa noite a todos que estiveram conosco. E no próximo domingo estaremos aqui novamente. Amém. Boa noite, tchau, tchau. Padre. Boa noite. Tchau, tchau.